Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 7. Livro de Juízes, capítulo de número 7. O versículo 16, 17 e 18. O livro de Juízes, no seu capítulo de número 7. Os versículos 16, 17 e 18. Glória a Deus. Da forma que você está, você pode permanecer. Tá bom? Tenho liberdade do meu pastor estar ministrando. Então, creio que ele não vai inibir que você continue sentado enquanto nós estivermos lendo. Amém, pastor? Juízes capítulo 7, os versículos 16, 17 e 18. Você tendo encontrado, confirme com amém. Amém. Está escrito assim: E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse: Olhai para mim e fazei de modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, fareis também vós. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento, e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai dizer essa última parte do versículo: a espada do Senhor e de Gideão. Amém? Eu vou contar de 1 até 3, mas fale com alto e bom som, para quem estiver passando lá na rua vai ouvir você falando: a espada do Senhor e de Gideão. 1, 2, 3. A espada do Senhor e de Gideão. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que há muitas pessoas aqui hoje, e eu gostaria do máximo da sua atenção. Eu sei que já cultuou a Deus, já ofereceu os louvores. Creio que Deus tem uma mensagem especial aqui para nós ainda hoje. Nós olhamos para o livro dos Juízes e é um livro que certamente vai trazer uma estrutura para que nós possamos compreender o contexto da história de Israel. É impossível nós falarmos sobre a história de Israel sem passar pelos períodos dos juízes. Certamente esse termo juiz é muito conhecido hoje em dia, mas especialmente aqui no livro em que nós acabamos de ler, quando nós associamos o termo juiz ao homem que era dado, não era legitimamente, não era totalmente o seu significado como é no termo de hoje. Não era algo meramente jurídico, governamental, não. Mas o termo que nós conhecemos aqui como juiz eram homens simples. Eram homens que eram levantados dentro de suas tribos. Eram figuras simplícias, eram figuras que não tinham expressão de poder nenhuma, mas Deus resolvia levantar eles, para que através da vida deles Deus pudesse trazer ao povo livramentos, esperança, refúgio, a um ponto que o povo se lembrasse que Deus sempre era o Deus que estava no controle da história de Israel. Eu volto a dizer que eram homens simples, eram homens de figuras que não eram tão expressantes diante da sociedade, mas Deus ele sempre trabalhou de formas que nós não compreendemos. Deus sempre trabalhou de formas que a lógica humana é difícil alcançar e compreender. Deus ele levanta homens, e estes homens que são levantados vão carregar este cargo de juiz. Era um termo também, talvez politicamente conhecido entre as tribos, mas perceba que nós olhamos para a história de um homem chamado Gideão. Gideão ele é filho de um homem chamado Joás. Este homem era um homem que outrora adorava a Deus. Este homem era um homem que outrora servia a Deus e os seus desígnios. Mas Joás, com o passar do tempo, ele vai se tornar alguém idólatra. Pai de Gideão é alguém que vai trocar os cultos para oferecer a deuses estranhos sacrifícios. Perceba que
coração do pai de Gideão vai estar tão distante de Deus que ele se esquece que deveria subir a Siló para oferecer sacrifícios de adoração. A Bíblia vai descrever que não somente o coração de Joás, mas o coração de todas as outras tribos que estão ao redor também de Israel vão se voltar para a idolatria, a um ponto deles construírem 2 altares, um altar para Deus Baal e o outro altar para Azera, que é uma deusa feminina que era de conjunto a Baal. Então você perceba que ninguém mais sobe a Siló para cultuar a Deus. Eles preferem oferecer culto aos deuses estranhos. Eles preferem oferecer holocausto aos deuses estranhos. E Deus, observando esta situação, Ele vai deixar que o povo continue servindo aos deuses estranhos. Uma coisa que me chama a atenção é que tudo que o povo estava fazendo, o povo receberia mediante aquilo que eles estavam fazendo diante de Deus. Perceba que quando o povo se esquece que eles eram um povo independente, ou seja, eles não dependiam de qualquer outro homem, eles só dependiam deles mesmos e de Deus. Mas a partir do momento que eles quebram uma aliança de subir até Siló e oferecer o culto, o povo estava mostrando para Deus que a ausência da adoração estavam fazendo com que eles se afastassem totalmente de Deus e ficassem à mercê dos seus inimigos. Quando nós encontramos o capítulo 6, olhe para o altar, o capítulo 6 dizendo que o povo vai cair na mão dos salteadores, que eram os midianitas, a sofrência do povo, o pesar do povo, tudo que o povo vai ter em suas vidas na parte de perdas, é justamente por eles quebrarem uma aliança. Quem me ouve diz amém. Então eu aprendi lendo o Velho Testamento, a parte de Juízes, que todas as vezes que eu quebro uma aliança, eu trago uma sentença para a minha vida. Todas as vezes que eu quebro uma aliança, eu trago uma miséria para a minha vida. Todas as vezes que eu quebro uma aliança, eu trago um olhar contrário para a minha vida. O povo não vai sofrer porque não tem promessa. O povo vai sofrer porque prefere a idolatria do que a aliança com Deus. Então todas as vezes que eu dou propiciação para a idolatria, seja qual for ela, Deus sempre vai permitir eu viver acerca das minhas escolhas. Então perceba que o povo planta e não colhe, porque quando eu coloco a idolatria acima daquilo que Deus merece receber de mim, tudo aquilo que eu pretender como recompensa, eu terei como maldição. Por isso que tem muitas famílias que são amaldiçoadas. Não é a ausência de Deus, é a subsistência da idolatria dentro da sua casa. Por isso que tem muitas famílias que não conseguem viver ministérios, porque quando eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus, aquilo que era para ser bênção na minha casa vira maldição. Você quer um exemplo? Por isso que tem muitas famílias que tem tudo para viver um ministério lindo, mas se esquece que Deus deve estar em primeiro lugar. O que é idolatria? Olha para mim. O que é idolatria? Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus na minha vida. O que é idolatria? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha casa. O que é idolatria? Tudo aquilo que ocupa a presença de Deus na minha vida. Então idolatria pode ser um time, idolatria pode ser uma roupa, idolatria pode ser uma maquiagem. Então eu não estou dizendo para você que é errado, mas tudo aquilo que deixa Deus em segundo plano na tua vida vira uma idolatria. É por isso que o povo de Israel está sofrendo, porque em vez de subir para Siló, está oferecendo culto a Baal. Em vez de subir a Siló, está oferecendo culto a Azera. O que me chama a atenção hoje em dia é porque existem Baals dentro da nossa casa e nós não percebemos. Existe Azera dentro das nossas famílias e nós não percebemos. É por isso que o culto precisa anjo descer, precisa revelar qual é o teu nome, precisa o poder descer para você entender: ah, Deus está no culto. A verdade é que Deus nunca se ausentou, é a nossa vontade que sempre está em primeiro lugar. Se alguém levanta a mão para dar glória, a introdução é rápida, mas Deus já está falando com alguém. Todas as vezes que o seu interesse estiver acima daquilo que Deus deve receber, é sempre um altar de Baal na tua vida. O que é idolatria? É quando o meu interesse grita e a voz de Deus fica calada.
nada. O que é idolatria? É quando Deus quer receber o culto para Ele, mas eu estou fazendo o culto para mim. Mas eu amo a Bíblia, porque neste 32º ano de congresso, Deus trouxe alguém aqui para dizer: os altares de Baal serão derrubados, os altares de Azera serão derrubados. Sabe por que Deus vai levantar Gideão? Porque Deus entende: eu não posso permitir os inimigos continuarem se levantando contra o meu povo, porque o capítulo 6 de Juízes vai dizer: alguém se lembrou do Senhor. E eu lendo isso daqui, pastora, me chamou a atenção, porque foi tarde, mas eles se lembraram, foi tarde, mas eles clamaram. A minha preocupação hoje é perguntar para alguém se você ainda se lembra daquele que te fez a promessa, porque quando eu estava lendo este texto, Deus bradou em meu coração: alguém vai se lembrar tarde, mas ainda tem esperança. Alguém vai se lembrar tarde, mas eu ainda tem um caminho. Alguém vai se lembrar tarde, mas eu ainda tenho uma resposta. Eu vim dizer para alguém que está sofrendo na mão de Baal: eu vou melhorar essa pregação. Eu vim pregar para alguém que está sofrendo lá no mundo, te dizendo: o teu clamor ainda vai trazer resposta. O teu clamor ainda vai abrir uma porta. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: você só precisa se lembrar de clamar a Ele. Olha para alguém e fala assim: se você clamar, Ele vai se levantar ao teu favor. É simples. Eu estou te dizendo que o povo não deveria sofrer, mas o sofrimento vai trazer o povo para perto de Deus. Porque com Deus é assim: Ele nunca quis te distante, Ele nunca quis estar separado de você. Eu estou pregando para alguém e é simples. Olha para mim: Deus nunca quis estar distante de você, mas todas as vezes que você se afastar de Deus, nem que seja pelo sofrimento, Ele vai te lembrar qual é o caminho certo para você estar. Então o povo vem chorando, clamando e dizendo: nós não aguentamos mais. Não aguenta mais o quê? Plantar e não colher. Eu não aguento mais ter que correr para as montanhas, se esconder dentro de caverna. É alguém que está se escondendo e poderia viver livre, porque é isso que o pecado faz. O pecado te tira da onde Deus te traria liberdade, faz você se esconder no lugar onde você não deveria estar. O pecado é opressor. O povo está vivendo dentro de cavernas, quando na verdade deveria viver no meio dos campos, colhendo o que plantou. Mas o pecado era tão intenso que quem deveria estar provando daquilo que plantou para colher, está escondido dentro de cavernas. E sabe o que diz a Bíblia? Que eles ficavam durante todo o período de colheita escondido, com medo de morrer. Então quando os midianitas levavam tudo que era deles, eles saíam da caverna e vinham plantar de novo. Eu estou falando para você que o pecado faz isso. O pecado faz com que alguém se esconda no lugar aonde ele deveria ter liberdade para adorar. Eu estou te dizendo que o pecado é opressor. Eu estou te dizendo que o pecado ele amarra alguém. Mas eu vejo Deus bradando e chamando um jovem, um homem, dizendo assim: Gideão! E aonde Gideão estava? Gideão estava malhando trigo no lagar. Porque quando algumas pessoas fazem coisas erradas, até quem não deveria pagar vai pagar pelo erro das pessoas. Olha para alguém e fala assim: Gideão teve que pagar. Fala mais forte, fala assim: Gideão teve que pagar pelo pecado do povo. E como que foi isso? Em vez de Gideão estar com um boi lá no meio do arado, Gideão está trabalhando num lugar de aflição, escondido, para não perder aquilo que era de direito dele. Porque o pecado divide. O pecado separa quem deveria trabalhar junto. O pecado divide quem deveria caminhar junto. Irmão, eu estou indo por essa linha aqui porque Deus quer falar com alguém. Mas Deus brada e diz assim: Gideão, seja forte, porque tu és um homem valoroso. E eu, Gideão, usarei as tuas mãos para livrar os midianitas, para livrar o povo da mão dos midianitas. Deus vai até Gideão, levanta Gideão, e Deus diz assim: Gideão, eu usarei as tuas mãos, e eu usarei o povo com você,
E eu mostrarei aos midianitas que eu sou o Deus que tem uma promessa. Quando Gideão escuta isso, Gideão vai convocar de todas as tribos. Gideão vai sair convocando todos os homens para a peleja. E Gideão, só nessa convocação, ele consegue reunir 32 mil homens. Gideão estava feliz, porque Gideão acabou de receber uma palavra que acabaria o tempo de opressão, que foi o período de 7 anos. Imagine você sofrer 7 anos na mão dos inimigos e ouvir Deus dizendo: hoje chegou o tempo de eu dar o livramento ao povo. E quando você sai para convocar, vem 32 mil homens. Aí você está olhando para aquela multidão e está dizendo: a vitória será nossa. Mas a história vai dizer que eram 135 mil midianitas. Quantos? Fala assim: 135 mil. 32 mil que Gideão vai chamar para convocar. Gideão está dizendo assim: é um número inferior aos 135. Mas se Deus está conosco, 32 consegue. Gideão está tão empolgado. Eu vou chegar lá. Gideão está tão empolgado, está tão emocionado. Imagina ele olhando para o povo dizendo assim: vai ser linda a vitória. São 32 mil homens. É 135 mil lá, mas tem 32 mil aqui com Deus. Aí Deus olhava e dizia assim: não, Gideão, isso daí está demais. Como é que é? Gideão, 32 mil é muita gente para aquilo que eu quero fazer. Gideão, vamos fazer o seguinte: o que, Deus? Você vai bradar no meio dos 32 mil e você vai dizer somente assim, ó: os medrosos e os covardes voltem. Os medrosos e os covardes. Quando Gideão só falou essa frase, 22 mil caiu fora. Quantos? Somente nessa frase: quem é medroso e covarde volta. 22 mil pegou, pastora Nininha, pegou a espada, pegou a flecha. Vamos embora para casa, isso daqui não é para nós não. Só com uma frase, 22 mil se mostraram inaptos para a batalha. Porque tem gente que vem, mas vem pela emoção, vem pela empolgação, vem pelo entusiasmo. A frase que Deus falou para Gideão bradar era para mostrar quem estava naquele momento apto a ter coragem para a guerra. Porque tem muita gente que está no meio da multidão, pastor, mas não está preparado para a peleja. E aonde começa a visão no campo de batalha? Separar. Aonde começa a visão no campo de batalha? Separar. Porque com Deus não é muito, com Deus não é números, com Deus não é multidão. Com Deus é quem tem coragem e quem não tem medo. Se com uma frase voltou 22 mil, Deus estava dizendo assim: a visão da batalha não começa quando você estiver lá, começa aqui agora. E não se espante com o que eu vou dizer, mas tem gente que com essa frase certamente voltaria. Ele está dizendo assim: olha, Deus acabou de me dizer que quem não tiver preparado pode voltar. Acabamos. Deus, sobrou 10 mil. 135 para 10. Mas ainda dá certo, porque o Senhor está com a gente. Gideão, 10 mil é muita gente ainda. Irmãos, eu queria, irmãos, pastorear uma igreja com 10 mil membros. Se 10% fosse dizimista, a igreja nunca ia passar, meu Deus, necessidade. Sabe por quê, pastora Glaucia? Você pega 10 mil membros, se 10% for dizimista, toda a conta está paga no fim do mês. Mas aí Deus dizendo assim: 10 mil ainda é muito. E eu vou fazer um teste. E qual que é o teste? Gideão, faça os homens descer. E quando eles descerem, eu vou provar quem está contigo. Porque eu aprendi lendo a Bíblia que quando Deus quer separar alguém, Ele vai fazer descer. Quando Deus quer separar alguém, Ele sempre fará alguém descer. Vocês vão descer, e quando vocês descerem lá no Ribeiro, eu vou te mostrar quem que está apto e quem que não está.
Eu imagino Gideão vendo os 10 mil descerem. E Gideão está dizendo assim: se tiver pelo menos uns 3 mil ali, tá bom. Mas quando os 10 mil... Olha a ordem do Senhor. Gideão, essa é a ordem. Quem for desesperado, como um cachorro, como um cão, colocar a boca dentro da água do rio, esse você vai colocar de um lado. Mas quem se ajoelhar, levar a mão ao ribeiro e trazer a boca, esse você vai colocar do outro lado. Aí, pastor Valdeci, 9.700 homens, tudo igual cachorro. 9.700 homens, tudo desesperado. Porque aqui é o segundo ponto da visão. Deus estava dizendo: ei, quem for desesperado não está preparado. Era Deus querendo dizer, pastor Ninho, se eles conseguem colocar a mão, trazer a boca, eles vão perceber quais inimigos estão à volta. E quantos foram aqueles que pegaram a água com a mão e levaram a boca? 300. A mensagem hoje é muito simples, mas é para alguém. Fala assim: a forma que Deus escolhe. Olha para ele e fala assim: a forma que Deus escolhe vai contrariar a lógica humana. Mas sabe o que eu aprendi a ler neste texto aqui? Deus não precisa de desesperado. Porque grupo não é feito com desespero, grupo não é feito com emoção, igreja não é feito com desespero, igreja não é feito com emoção. Deus está dizendo assim: Gideão, se você for com esses homens que desceram desesperados, vocês irão morrer. E eu não sei para quem, mas entrou alguém aqui hoje que Deus está dizendo assim: eu não preciso de alguém afoito, eu preciso de alguém que esteja preparado. Eu imagino que no meio daqueles 9.700 tinha pessoas que era bom com espada, era bom com lance, era bom com arco. E Deus estava dizendo: eu não quero somente alguém que é bom no que faz, eu quero alguém que tenha visão para fazer. Porque com Deus não é somente pregar bem, com Deus não é somente cantar bem, com Deus não é somente atender a agenda bem, com Deus não é somente participar do grupo bem. Com Deus primeiro é você entender a visão que Ele tem para você. Sabe por que as nossas igrejas estão sofrendo? É porque muita gente toma altar, toma os lugares e fala que é bom no que faz, mas não sabe honrar o Deus que serve. Gideão, eu não quero homens bons, eu quero homens que sejam preparados. Porque Deus não queria alguém com título de guerreiro. Deus queria alguém que tivesse visão para a batalha. E quem tem visão, sabe o que me chama a atenção? Eu prefiro 300 que tenha a visão e esteja apto a obedecer do que 32 mil que dão trabalho. Deus, por que o Senhor não quis 32? Por que o Senhor não quis 10? Por que o Senhor só quis 300? Porque Deus estava dizendo assim: Gideão, se você fosse com a quantidade que você escolheu, certamente o povo diria que foi pelos braços deles que eles conquistaram a batalha. Sabe qual é o segredo dos 300? É pouco, mas a glória é de Deus. Sabe qual é o segredo dos 300? É pouco, mas a honra é para Deus. Eu vim pregar nessa noite que isso é lindo. Quem tem visão no campo de batalha entende que a honra e a glória de vencer a batalha não é mérito meu, é a glória para Ele. Era Deus dizendo assim: Gideão, 32 seria bom demais contra 135 mil. Mas eu estava dizendo: é com os 300 eu te trarei a vitória. Quando Ele separou os 300 e os 31.700 voltaram para casa, olha o que Deus vai dizer: Gideão, por conta desses 300,
eu trarei todos os midianitas nas suas mãos. Mas agora eu vou te dar estratégia, eu vou te dar. Você vai separar os 300 e vai colocar grupos de 100 em pontos estratégicos. Porque com Deus é assim. Deus vai te mostrar que aquilo que Ele confiou na tua mão, Ele te dará estratégia para que através disso Ele possa te honrar. Era 300, olha isso aqui, era 300 contra 135 mil. Mas agora Deus vai dar uma estratégia. Não vai ser de qualquer jeito. Serão poucos homens, mas serão suficientes para eu te honrar. Deus vai falar para Gideão posicionar os homens. Mas Gideão está com receio no seu coração. E Gideão vai pedir provas para Deus. Gideão vai pedir. Sabe o que é interessante, pastor? Que quando Gideão está receoso, Deus vai chegar para Gideão e vai dizer assim: ó Gideão, pega Pura, que é o teu servo, e antes que amanheça o dia, eu vou dar uma prova para você que eu estou com vocês. Gideão pega Pura, que é um dos servos, e ele vai descer no meio do arraial. A Bíblia descreve que eram tantos camelos, eram tantos homens espalhados, que quando o olhar de Gideão viu todos aqueles homens, aquele salseiro inteiro, ele ficou com medo e preocupado. Mas durante a madrugada, fala bem forte, fala assim: durante a madrugada, Deus provou que era com eles. E outra vez Deus fez Gideão descer. E quando Gideão desceu na madrugada, aleluia, quando Gideão desceu na madrugada, ele ouviu uma conversa dos inimigos dentro da tenda. E a conversa era essa daqui. Um homem conversava com o outro, e o midianita diz assim: eu tive um sonho, e no sonho que eu tive, olha isso daqui que eu vou ler para você. Eu via como se fosse um grande pão de cevada que vinha rolando das montanhas, batia nas nossas tendas e derrubava as nossas tendas de cabeça para baixo. Quando ele acabou de contar aquele sonho, o outro amigo respondeu e disse assim: este sonho é o Deus de Israel dando vitória para Gideão. Como é que é? Este sonho é o Deus de Israel dando vitória a Gideão. Quando Gideão escutou aquele sonho, Gideão pegou por aí e falou assim: vamos adorar, porque agora eu estou entendendo, Deus nos dará a vitória. Escute isso daqui. Ele pegou por aí, adorou a Deus, subiu, foi para o acampamento, falou para os homens se colocar de pé e disse assim: olha, o Senhor nos dará a vitória. Estou sentindo uma graça aqui enquanto eu prego. Então naquela madrugada Gideão entendeu: Deus não nos fará ir contra ele para nos envergonhar, Deus nos dará a vitória. Olha para alguém e fala assim: se prepara. Fala assim: porque quem desce na madrugada, alguém não vai pegar isso daqui, mas quem pegar eu vou profetizar, pastor Wagner. Fala assim: quem desce na madrugada, fala assim, Deus sempre dará uma resposta para confirmar que Ele é o Deus que cumpre as promessas. Na madrugada ele ouviu um sonho, e o sonho era a resposta: Deus nos dará a vitória. Ele subiu. Quando ele subiu, ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, 100 em cada ponto estratégico. Escute isso daqui. E para cada homem ele deu uma trombeta na mão e um cântaro vazio. Imagina os homens pegando as trombetas, pegando os cântaros, e a pergunta era: para que é isso? Gideão falou assim: agora vocês não perguntam nada, só pega. Pegaram os cântaros, pegaram, escute isso daqui, eu estou sentindo uma graça. Pegaram as trombetas, eles vão pegar as tochas e colocar dentro dos cântaros.
Versículo 17: olhai para mim, e tudo que eu fizer, vocês também vão fazer da mesma forma. Sabe o que é isso? Visão. Repita após mim, fala: visão em um campo de batalha. Era Gideão dizendo: o que Deus falar para mim eu faço, o que eu fizer vocês vão fazer. Alguém deu aleluia, entendeu? Era Gideão dizendo: o que Deus falar para mim eu faço, o que eu fazer vocês repetem. 300 homens com trombetas na mão, com cântaros. Escuta isso daqui: e quando eu for para a parte externa do acampamento, tudo que eu fizer vocês vão repetir. Quando eu soprar a trombeta, vocês também vão soprar a trombeta. Os homens estavam todos dormindo. Enquanto os inimigos dormiam, Deus trabalhava. Enquanto os inimigos dormiam, Deus trabalhava. Haviam 3 postos de 100 homens posicionados. Era trombeta em uma mão, cântaro e tocha na outra. Gideão se posicionou. Escute isso daqui: enquanto os inimigos pensavam que no dia seguinte iriam derrotar os israelitas, na madrugada Deus trabalhava. E foi aqui que Deus falou comigo, que na madrugada Deus estava trabalhando. Na madrugada Deus estava dando estratégias. No dia seguinte, os midianitas pensavam: vamos derrotar aqueles homens. Mas durante a madrugada Deus estava posicionando e dando estratégias. Eu estou falando isso daqui porque há uma revelação profunda neste texto. Enquanto eles se posicionavam, de repente Gideão vai dar uma ordem, e de uma única vez, 300 trombetas irão tocar. Imagine comigo o barulho ensurdecedor de 300 trombetas tocando ao mesmo tempo. Gideão vai tocar a trombeta, não apenas isso, vai pegar o cântaro que está na mão e jogar ao chão para quebrar. O barulho foi tão grande que vai acordar os inimigos, e eles pensavam que aqueles que estavam lá fora eram um número maior do que eles que estavam dentro das tendas. Sabe o que Deus vai fazer? Fazer com que um se voltasse contra os outros, porque eles falavam: em vez de morrer pela espada de Gideão, vai ser desonroso. Eles brigaram entre si. E perceba como Deus trabalha. Deus só escolheu os 300 para uma visão, e a visão nem era eles derrubar sangue de 135 mil. A visão era apenas obedecer a voz de quem estava à frente. Por quê? Porque quando eu obedeço a voz, Ele guerreia por mim. Quando eu obedeço a ordem, Ele batalha por mim. De uma única vez, 300 trombetas, 300 cântaros quebrados, e um dos inimigos voltando contra os próprios. Escute isso daqui: e naquele dia, os midianitas foram derrotados pelas próprias espadas. Olha para alguém e fala assim: o que Deus vai fazer? Não, estou sentindo Deus na casa. Fala assim: o que Deus vai fazer vai surpreender. Fala assim: o que Deus vai fazer vai surpreender. Continua falando, fala: o que Deus vai fazer vai surpreender. Fala assim: só obedeça a voz, porque Deus vai trabalhar. Sabe o que é interessante? Que na madrugada Deus trouxe a vitória, e quando de amanhecermos, os inimigos que sobraram começaram a fugir. É tão lindo isso daqui. Deixa eu pegar na mão dessa irmã aqui. É tão lindo isso daqui porque Deus falou assim: antes que o dia amanheça, eu vou trazer a vitória. Antes que o dia amanheça, eu vou trazer a vitória.
Antes que o dia amanheça, eu vou trazer a vitória. Porque Deus me disse, pastor Valdeci, quem se coloca no lugar que Deus ordena, não será envergonhado. Porque enquanto eu estava pregando, Deus dizia assim: ela entrou aqui hoje, eu vou dar uma estratégia para depois do culto. Porque o culto acaba, mas antes que o dia amanheça, eu vou trazer a vitória. Se fosse alguém da sua família, você estava com as duas mãos lá em cima dando glória. Porque eu ouço barulho de trombeta e ouço cântaro caindo no chão. Eu ouço uma voz que disse assim para mim: diga para ela que hoje os anos da opressão acabam. Eita glória! Hoje os anos da opressão terminam. Porque eu vejo uma mão levantada para o endereço da tua casa. Eu não sei onde tu mora, mas Deus está dizendo: antes que o dia amanheça, naquela casa terá culto de ação de graça. Porque Deus está me dizendo, pastor Acenildo, o mês de janeiro não se acaba. Alguém vai me chamar de doido, mas pregador, hoje é dia, eu nem sei que dia que é hoje. Que dia que é hoje? Hoje é dia 27. Hoje é dia 27 ou 28? 28? Fica de pé e vem comigo. Eita, eu estou sentindo graça aqui. Eu até perdi a noção de que dia é hoje. Hoje é dia 28 de janeiro. Levanta as duas mãos. Porque Deus acabou de me dizer: antes de janeiro acabar, essa mulher vai contar uma vitória. Eita glória! Antes do mês de janeiro acabar, essa mulher vai contar uma vitória. Quem não crê em profecia pode ficar olhando para o pregador, mas Deus diz na minha boca: eu coloco trombeta e cântaro na tua mão, mas o adversário não acaba com a tua casa, não acaba com a tua família. Eu te darei a vitória. Aqui hoje precisando de uma resposta, e Deus me disse: na batalha eu te darei visão. Eu vou falar de novo porque tem gente que não crê em profecia. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é a maior revelação que existe. Mas eu não seria louco de não entregar para esta mulher o que Deus me ordenou. E Deus falou para mim: filho, diga para ela que não chega terça-feira, porque terça-feira é o último dia do mês de janeiro. E Deus falou para mim: antes que o relógio bata 11h30 da noite, terça-feira, ela vai ligar para alguém e vai dizer: pastor, Deus entrou na minha casa. Pastor, Deus trabalhou pela minha família. Se quem não acredita pode ficar de boca calada, mas quem crê em palavra revelada, levanta uma mão para o céu, abre a boca. Bracho remidaracandora vaciambia calabaria. Eu estou entendendo, Jesus. Eu já vou passar para a pastora. Mas tem uma mulher que vai vir aqui abraçar ela. E quando você vir abraçar ela, Deus vai dar a vitória que tu precisa. Tem gente que não acredita, mas eu prego para quem crê. Tem gente que não crê, mas eu prego para quem acredita. Pastora Raquel, vem aqui, porque Deus me disse assim: quando a senhora vir aqui dar um abraço nela, o migalho que a senhora precisa, a senhora leva para casa hoje.
Quem não acredita não precisa da glória. Sabe o que Deus me falou? Quando a senhora vier aqui, colocar ela de pé e der um abraço nela, a vitória que a senhora precisa, a senhora leva para casa. Eu nunca precisei pregar para emocionar ninguém, mas a senhora entrou aqui hoje com o coração ardendo, dizendo assim: Deus, eu já fui muitas vezes naquela igreja, mas eu só quero um sinal de que o Senhor ainda tem uma promessa na minha vida. E Deus me disse assim: você entrou aqui tão triste, que quando te deram a oportunidade, você foi assim: Deus, eu poderia negar, mas eu vou lá. Mas a senhora chegou aqui, pegou esse microfone com um sentimento de final, porque já faz umas 2 semanas que a senhora levanta toda manhã pensando que é o final de uma vida. Mas Deus disse para mim: quando a senhora abraçar ela, aquilo que o inimigo tentou colocar nos seus sentimentos, dizendo que 2023 seria o ano da tua morte, Deus falou: eu fecho a sepultura, eu te dou a vitória. Quem abre a boca para adorar, quem abre a boca para adorar, Deus está na casa. Eu vou falar isso daqui como um profeta, e se for mentira, ela vai dizer que é mentira. Mas quando ela pegou o microfone, Deus me disse: diga para ela que eu fecho a sepultura, porque já faz umas 2 semanas que ela está com o sentimento de que 2023 seria o final da vida dela. Mas Deus me disse assim: neste abraço eu estou trazendo vida, estou trazendo cura, estou trazendo restauração. Se tu não acredita, nem precisa da glória. Se você não acredita, nem precisa levantar a mão. Mas isso daqui é festa, isso daqui é presença. E eu quero clamar agora com uma igreja que acredita que Deus está nessa casa. Não economiza abraço, levanta as mãos para o alto, porque Deus está renovando essas mulheres aqui agora. Ei, levanta a mão. Com a permissão do pastor, a gente já vai embora. Deus está na casa. Deus está na casa. Você crê da glória, você crê da glória. Deus está na casa, você crê da glória. Falou para mim, pastor Asenildo, que hoje é noite de quebrar laço. Hoje é noite de quebrar lança. Eu vou falar de novo isso daqui. Hoje é noite de Deus quebrar laço. Hoje é noite de Deus despedaçar lança. No dia em que eu não fizer o que Deus manda, eu já falei para Deus: Deus, independente da idade que eu tenha, no dia que eu não fizer o que o Senhor quer, me leve embora. Tem muito picareta por aí, está sendo gravado, não tenho vergonha de falar não. Mas eu falei: Deus, se no dia que o Senhor falar para mim, o que o Senhor está falando for da minha mente, me leve embora. Eu não tenho medo de entregar o que Deus manda. Vem aqui, Solange, vem aqui. Deus falou para mim: hoje é dia de quebrar laço e cortar lança. Se eu estiver mentindo, você fala assim: é mentira. Mas Deus falou ao meu coração que tu fez uma oração antes deste congresso começar. E tu falou assim: Deus, eu só quero um milagre, só quero um sinal.
falou assim: hoje eu estou quebrando laço, estou desfazendo. E o que tu colocou na mão de Deus, eu falei para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me mostre de uma forma clara. E Deus falou assim: eu vou te mostrar de uma forma clara. Deus falou assim: 2023 será o ano do recomeço da sua vida. E Deus falou assim: o que Ele começou em você, Ele vai terminar na sua casa. Mas uma coisa que Deus falou para mim te dizer é: não se preocupa. Até onde as tuas mãos conseguiu fazer, fez. Mas a partir de agora é Deus que começa a fazer. Porque você convida, mas quem faz a obra é Deus. Você ora, mas quem faz a obra é Deus. Você guarda, mas quem faz a obra é Deus. Por isso que Deus me disse assim: na mão direita dela eu coloco uma trombeta, na mão esquerda dela eu coloco um cântaro. Quem não crê, pastor Acenildo, em revelação espiritual não vai entender o que eu estou falando. Mas hoje você vai sair daqui soprando a trombeta e quebrando o cântaro. Porque eu via claramente, eu vou dizer, eu via claramente dentro da sua casa agora Deus quebrando e colocando tudo por terra. Deus me dizia assim: a obra será linda. A obra, isso é tão verdade que eu estou falando, que tem gente da sua casa que está aqui no culto hoje. Eu sei disso. E Deus me disse assim: enquanto eu estou te tocando aqui, eu estou tocando em quem é da sua casa também. Porque o inimigo disse assim: nunca vai pisar na igreja, nunca mais vai ficar firme, nunca mais vai se entregar. Mas Deus falou assim: maior sou eu. E eu quero convidar quem tem visão em campo de batalha aqui agora. E Deus falou assim para mim: você vai fazer um convite, Nai. E eu vou falar que quem é da sua casa que está aqui tem que vir ficar do seu lado aqui agora. Vem. No dia que Midianita ganhar uma guerra, aonde Deus escolheu Gideão para se levantar, eu paro de pregar. Porque Deus falou assim: o laço que eu quebro, a lança que eu corto, é por amor que eu tenho a sua alma. Quantas vezes você olhou no espelho e disse assim: Deus, eu nunca mais vou conseguir. Mas Deus falou assim: hoje eu deixo tudo no passado, mas eu preciso que ela decida também deixar tudo no passado. Deus falou assim: se você estiver disposta a deixar para trás o que te feriu, deixar para trás o que te magoou, e abrir o seu coração para Deus trabalhar. Porque depois deste culto não importa o que vão pensar, importa o que você colocou no coração diante de Deus. E Deus falou assim: por causa da oração dela, eu toquei no seu coração neste culto hoje. Porque você está sentindo algo que há muitos anos você não sentia. É o Espírito Santo trabalhando no seu coração, dizendo: eu falo com você assim como eu falei com aquela criança que há muito tempo atrás cantava e chorava na minha presença. Deus não se esqueceu das promessas que Ele tem para a tua vida. Quero que essa igreja levante a mão bem alto. Hoje Deus está pegando na tua mão e está renovando as suas forças. Dê um abraço nela. Isso. E a igreja levante a mão aqui e interceda. Eu já vou passar para o meu pastor. Mas hoje Deus está fazendo obra nessa casa. Se você crê, da glória. 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 Levante a mão e dá glória. Eu já vou passar para o pastor Acenildo.